A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus, e hoje com o tema A Certeza da Salvação. A nossa leitura bíblica está em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje a pergunta que eu lhe faço é: você é convicto da tua salvação ou não? Falta alguma coisa ainda para que você tenha a convicção da tua salvação? Independente se você é jovem, se você é adolescente, se você é juvenil, se você é ancião, enfim, você precisa carregar contigo essa certeza da salvação. A mensagem da semana principal diz: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 16. 3 objetivos temos. Primeiro, mostrar a perfeição do plano da salvação realizada por Deus, apontar os inimigos dos filhos de Deus e refletir sobre a certeza da salvação. Vamos lá então. Vamos descobrir. Você tem certeza da salvação? Pergunta principal para todo mundo. Esses dias eu disse na igreja onde eu pastorei o seguinte: alguém estava em um muro chamado Muro da Dúvida. E nesse Muro da Dúvida, o anjo do Senhor estava sempre dizendo para essa pessoa: desça daí, desça daí, desça daí. Mas do outro lado estava o demônio. E não se esboçava nenhuma reação. E alguém falou: por que só o anjo está mandando descer do muro? Aí o diabinho disse assim: olha, é porque o muro já é nosso, o muro é nosso. Ou seja, quem tem dúvida jamais alcançará a salvação. Então hoje a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Pense nisso. Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber para desenvolver essa convicção. Jesus realizou um sacrifício perfeito na cruz, o qual foi aceito por Deus. Ele usa até uma palavra, né? Está consumado, ou tetelestai, está consumado. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele vai cumprir todas as exigências que era necessária para que o sacrifício fosse aceito. Por isso, a nossa salvação é considerada poderosa, grande, eterna. Portanto, ela é muito segura. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre a salvação? Tudo está completado. O plano deu certo. Sim, deu certo. O que Jesus veio realizar, na verdade, tudo que Jesus faz é perfeito, não é verdade? Nós é que falhamos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nós que tomamos caminhos, às vezes, diferenciados, mas Deus não falha, Deus não muda, Deus é perfeito, Deus ele é eterno. Após sentir todas as dores, humilhações e sofrimento do processo de crucificação, Jesus disse: está tudo completado, ou tudo consumado. E assim entregou o seu espírito e morreu. Jesus realmente ele morreu, tá? Se alguém disser para você que Jesus não morreu, é mentira. Jesus morreu sim. Jesus morreu sim. O plano de salvação arquitetado pelo Criador foi concluído com sucesso. Deus Pai, ele planejou juntamente com o Filho e com o Espírito Santo. E a Trindade juntas, elas vão então concluir esse plano bendito de salvação, de salvar toda a humanidade.
A partir desse momento, uma nova aliança estabeleceu entre Deus e os homens. Foi aquela aliança que havia sido desfeita lá no Éden. Agora, essa aliança é refeita novamente com a presença do Senhor. Com a morte e a ressurreição de Cristo, nós passamos a ter acesso aos lugares celestiais, que antes nós não tínhamos mais acessos. A partir desse plano que foi completado, se antes o homem ele tinha inimizade contra Deus por causa do pecado, agora o homem tornou-se amigo de Deus novamente. O plano de salvação revela o maravilhoso amor de Deus, mesmo a humanidade sendo inimiga do Senhor, pois o pecado é inimizade contra Deus. Ele não poupou o seu único filho, mesmo Deus sabendo que quem falhou foi o homem, quem errou foi o ser humano. Deus ainda assim manteve o plano de salvação estabelecido quando Cristo vem para trazer vida, e não só uma vida qualquer, mas uma vida eterna a todos aqueles que creem. Assim ele nos resgatou da nossa condenação. Jesus morreu e também ressuscitou. Ele está vivo e assentado à direita do Pai, com todo o poder em suas mãos, intercedendo em nosso favor. Glórias a Deus, porque o Senhor intercede por mim, o Senhor intercede por você. E é por isso que nós glorificamos a Deus. Sim, glorificamos a Deus, porque Ele tem feito algo lindo pela nossa vida. E vale a pena ressaltar novamente, nem eu e nem você, independente da idade, do sexo, da cor, da nacionalidade, nós não merecíamos nada, como não merecemos até hoje. Os inimigos dos filhos de Deus, durante nossa caminhada com Deus, temos que amadurecer na fé. Por isso, você deve se preparar, pois irá enfrentar alguns inimigos. Você sabia disso? E há 3 inimigos comuns à fé cristã, e eu vou dizer para vocês quais são. Primeiro, o tentador. Segundo, o mundo. E o pior deles, parece até brincadeira, mas é você mesmo. A sua carne é a sua pior inimiga, é a sua carne. O tentador, o diabo, vive tentando destruir os salvos em Cristo. Embora Jesus o tenha derrotado na cruz, ele ainda pode influenciar o homem do erro. Por isso, queridos, que eu tenho que estabelecer um pensamento, estabelecer um critério no seguinte modo. Qual é o modo? Eu não mereço, eu sou pecador, eu sou falho, mas ainda assim o Senhor tem salvo a minha vida, o Senhor tem libertado a minha vida, mas não me dá o direito de pensar que eu sou melhor do que os demais, que não peco, que não falho, que não erro. Não, porque se eu pensar isso, eu já sou uma presa fácil na mão do inimigo. Por quê? Porque ele conhece os nossos pontos fracos. Ele sabe a armadilha que ele pode armar para cada um de nós. Por isso que ele é conhecido como tentador. E sendo tentador, ele vai tentar mesmo. Por isso que Pedro vai dizer que o inimigo, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Se dermos brecha, já era, meu irmão, já era. Se nós vacilarmos, nós estamos simplesmente perdidos. Você deve brindar sua mente e seus sentimentos com a palavra de Deus e se revestir do poder do Espírito por meio da oração, para assim ter força e resistir ao inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, escreveu o nosso irmão Tiago. O mundo, o apóstolo João escreveu, o mundo está debaixo do poder do maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno. Então, o que devemos fazer diante dessa verdade bíblica? Primeiramente, entenda que não devemos temer essa condição espiritual degradante do mundo, pois estamos em Cristo. Quem é maior? O que está agindo no mundo ou o que está agindo na tua vida? Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos olhar como quem não tem esperança. Não, Jesus cuida de nós, Jesus age na nossa vida, Jesus opera na nossa vida e nós não teremos medo do mundo, porque o mundo também ele vai passar. O que nós vemos hoje, daqui a pouco já não existirá. Inclusive, eu
e você. Daqui a pouco também nós não existiremos mais. O nosso tempo vai passar juntamente com o mundo, porque o mundo é passageiro e nós também passamos. Mas há um versículo que fala: mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para, isso mesmo, permanece para sempre. Lembre-se de que nosso chamado é ser santo nessa sociedade, para que a luz de Cristo que está em nós brilhe nas trevas. Estamos nessa missão de ser tanto luz do mundo como ser também sal da terra. Tenha um cuidado especial com as más amizades, com as influências das redes sociais, das mídias sociais, enfim, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, porque você pode ser uma presa fácil, amando os prazeres que o mundo está oferecendo. E agora, como eu disse, o pior de todos sou eu e você. É a nossa carne, que é a nossa maior inimiga. A carne é aquela força insistente dentro da pessoa, dentro de nós, que nos conduz ao erro, se não vigiarmos a verdade. Não tem pastor, não tem esposa de pastor, não tem evangelista, não tem crente antigo, crente novo. Todos nós somos sujeitos a ceder aos desejos da nossa carne, sabe? Essa pessoa linda que você acorda de manhã, olha no espelho, ela é, se você deixar, a sua maior inimiga. Então não deixe a carne sobressair você. Dos 3 inimigos da alma, esse é o mais perigoso, pois é como se um traidor morasse dentro de você, ou seja, ele coloca aqui como se a carne fosse a traidora, aquela que está com você, mas está pronta a te trair a qualquer momento. Vigia, crente, fogaréu, vigia. É uma batalha constante, não devemos fraquejar, mas pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age, ele opera, ele atua na minha e na tua vida. Seguros no amor de Deus, nossa perfeita salvação e depois a certeza da salvação. Nossa segurança em Cristo nos garante a salvação, uma salvação que é perfeita, poderosa, grande e que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que quem ficar firme até o fim será salvo. Nada de uma vez salvo, salvo para sempre. Só é salvo aquele que perseverar até o fim. Se não perseverar até o fim, não tem salvação. Não adianta chorar depois. Não adianta dizer que alguém te enganou. Porque o que acontece? Nós, às vezes, queremos mesmo, são as facilidades. Aceitei Jesus, estou salvo para sempre, o que eu vou fazer mais? Tá ótimo, não é? Mas não é assim não. Precisa perseverar. Nós temos uma eterna salvação, porque ela foi providenciada pelo próprio Deus, mas não temos a garantia de viver pecando e não sofrer as consequências, pois o salário do pecado é a morte. Mesmo salvo, se eu permanecer no pecado, eu terei consequências na minha vida, como você também terá consequências na sua vida. Por isso que é fundamental que você entenda que você, tanto eu, nós precisamos abandonar a prática do pecado. Observe que em Romanos 8, 38, 39, no texto em que lemos, Paulo afirma que nada nos poderá separar do amor de Deus. Ele enumera alguns exemplos, mas não cita dentre eles o pecado. Ele não fala que o pecado não nos pode separar de Deus, porque, infelizmente, o pecado, se ele encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração, ele vai encontrar um terreno perfeito para que ele possa produzir o que ele quer na nossa vida. Então temos que ter o cuidado com o pecado. Vamos abrir mão do pecado. E por último, a certeza da salvação. Como podemos ter certeza da salvação? Está escrito: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus, ou testifica com o nosso Espírito. Há uma comunhão entre você e o Espírito, entre você e os irmãos da igreja. Isso é algo maravilhoso. E se você tiver dúvida nesse momento, leia o que a Bíblia também diz, pois se no nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração, Ele conhece tudo. Que coisa maravilhosa. Está com dúvida da tua salvação? Recorra ao Senhor Jesus, que Ele tem coisa boa, Ele tem coisa linda para agir, para operar, para atuar
na tua vida, ok? Vocês talvez vão observar algum barulho extra que eu estou gravando de um outro lugar e não tem como suprimir o barulho. A conclusão diz: o plano de salvação foi completado com perfeição, sim. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi eficaz, não foi suficiente. Não. Eu não gosto dessa palavra suficiente. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi eficaz. Jesus cumpriu tudo que precisava. Tudo que precisava ele cumpriu perfeitamente, sem precisar que ninguém dissesse faça isso ou faça aquilo. Ele foi e cumpriu com clareza, com verdade. Ele venceu o mal, o pecado e a morte. Agora somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus, no meio da fé. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, adolescente, juvenil, juniores, todas as faixas etárias. O plano de salvação inclui todos nós, inclui todos vocês, ok? Perfeito? Então, não sofra antecipadamente. Por quê? Porque só sofre antecipadamente aquele que não aceita Jesus como Salvador. Porque aquele que aceita Jesus como Salvador, o inferno não é para ele, mas sim o céu de glória, o céu de bênção para aquele que permanece fiel até o fim. Que coisa maravilhosa! Mas acima de tudo, confio no amor e na graça do Pai, sim, na graça de Deus. Em Cristo somos fortalecidos e estamos seguros. Na próxima vez, nós falaremos sobre a importância da fé. Se você está convicto da tua salvação, é porque tua fé está em alta. Se a tua fé não tivesse em alta, você também não estaria convicto da tua salvação. Penso eu. Então, por favor, faça, cumpra, desenvolva, crie, mas jamais perca a sua salvação. Tenha certeza da sua salvação. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, trago esse estudo para você, essa palavra de fé, de te levando para cima, para que você não venha parar, você possa prosseguir nessa caminhada santa. Um forte abraço. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E não somente isso, em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, TikTok, aonde você vê pastor Valmir Ribeiro, vai lá. Marca a sua presença e vai ser bênção pura. Um forte abraço.